Convidamos a senhora Danúzia Arantes, da Capacitar, para a sua apresentação no painel Políticas Públicas para Energias Renováveis. Bom dia a todos os participantes do CBIL 2020. É com muito prazer que eu estou aqui para participar deste evento. Eu quero agradecer o Thiago Fraga, executivo da empresa FRG, promotora deste evento. Agradecer à Associação Brasileira de Geração Distribuída, na pessoa do Carlos Evangelista, grande parceiro realizador deste evento, e também à Federação da Indústria do Estado de Goiás, na pessoa do seu presidente, Sandro Mabel. É uma honra fazer parte deste evento e poder contribuir com as reflexões e os debates pertinentes à formulação de políticas públicas para as energias renováveis. Nos próximos minutos, eu vou falar sobre políticas públicas para as energias renováveis, fazendo um breve recorte sobre a biomassa como potencial de produção e desenvolvimento da cadeia de valor para a formulação de políticas públicas. A tomada de decisão para abordar essa pauta com este recorte nos coloca diante de um desafio, porque o tema ele é amplo, ele é complexo e ele nos exige até mais tempo, mas dado a agenda para este momento, eu assumo aqui a responsabilidade de fazer um recorte, principalmente para deixar uma contribuição sobre a formulação de políticas públicas. O que me habilita a estar aqui, né? Qual é o meu lugar de fala e qual é o meu espaço de participação e atuação nesse setor? Eu atuo já há alguns anos nessa área de energias renováveis, sobretudo na área de políticas públicas, formulação de políticas públicas para o setor. Tive a oportunidade de ser a responsável pela formulação da política pública de energias renováveis para o estado de Goiás, na elaboração de um programa de referência, conhecido como Programa Goiás Solar, e eu sou sócia proprietária da empresa Doutora Sol e sou a presidente da APEL, que é a Associação de Prosumidores de Energia Elétrica, e trabalhamos em defesa e a busca da legitimidade desse ator, que é o prosumidor, que surge aí no novo cenário. Eu também sou pesquisadora de pós-doutorado em energias renováveis no Departamento de Sistemas de Energia da Unicamp, onde eu participo do projeto de P&D sobre microrredes. E tenho estudado muito a questão da educação energética e do consumo consciente no contexto da gestão do conhecimento no setor energético, também trabalhando com formulação de políticas públicas. Bom, a minha fala aqui, ela está organizada a partir de 3 objetivos, onde eu busco trazer uma contribuição, uma reflexão sobre o que envolve o setor produtivo, os profissionais do setor energético interessados nos avanços da biomassa, como foco para o desenvolvimento, para a formulação de políticas públicas. Eu busco, numa breve fala também, identificar esse potencial de integração dos setores da indústria, do agronegócio e dos serviços, como potencial de produção da biomassa, falando da intersetorialidade no contexto da formulação de políticas públicas e o quanto é importante esses atores se fazerem presentes, e propor uma abordagem para a formulação de política pública interdisciplinar. Nesse contexto, eu trago aqui algumas reflexões sobre uma possível agenda positiva para a formulação de políticas públicas para as fontes renováveis de energia, dando uma ênfase para as questões que envolvem a biomassa, a questão da bioenergia. Primeiro, identificar que existe um desenvolvimento de novos negócios nesse setor, olhar para esse cenário como um panorama para o desenvolvimento a longo prazo, a necessidade de reconhecer as oportunidades para o desenvolvimento regional, estudos verticalizados para reconhecer o potencial do país, mas também promover políticas públicas que facilitem, que contribuam com o desenvolvimento regional, e organizar essa intersetorialidade a partir dos atores que compõem a hélice quádrupla para a inovação, que são atores envolvendo as empresas, as instituições de pesquisa, inovação, o Estado, a sociedade civil organizada, dando uma atenção especial ao potencial a ser trabalhado e os projetos estratégicos que envolvem os estados da federação. Nesse sentido, eu trago aqui um panorama daquilo que também precisa ser profundamente estudado na formulação de uma política pública, que é sobre a ocupação e uso de terras no Brasil e o potencial que está disponível para o desenvolvimento de projetos estratégicos em determinados espaços que sejam possíveis e produtivos. Também um olhar atento para a questão da energia e como que as energias renováveis, elas estão
organizadas num contexto de repartição de oferta interna de energia e o seu potencial de crescimento. A matriz elétrica brasileira como um cenário que vislumbra o crescimento gradativo das energias renováveis, de fontes complementares e também de fontes estruturantes. Mostrar a evolução dos trabalhos desenvolvidos, coordenados pela ANEEL, que no ano de 2020, até o mês de março, trabalhou bastante a operacionalização comercial de 2,047 megawatts instalados, ou seja, isso daqui demonstra que os projetos estão em pleno desenvolvimento e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para as questões que desafiam os nossos estudos na formulação de políticas públicas. Nós precisamos compreender características do setor elétrico brasileiro, do que correspondia antes dos anos 90 e pós-anos 90, mas sempre reconhecendo a União Federal como detentora proprietária desse serviço, com qualquer atividade deve ser prestada mediante concessão, permissão ou autorização da União, mas também o momento em que medidas trouxeram a necessidade da redefinição do papel das entidades setoriais existentes e a criação de novas entidades. Isso se deve a um olhar macroestruturante para entidades setoriais antes de 1993, como que essas entidades setoriais estavam organizadas e como elas estão organizadas hoje com a entrada de novos atores. Então, todos esses aspectos precisam ser considerados na formulação de políticas públicas, como que as entidades reguladoras e os agentes consumidores, esses atores, se organizam para o planejamento e execução de políticas públicas do setor energético no nosso país. Tem uma questão bastante emblemática, que nós não temos tempo aqui nesta pauta para discorrer de forma mais aprofundada, mas eu trago aqui como indagações, quais são as contribuições da geração distribuída, que é a GD, para a formulação de políticas públicas e o avanço da biomassa e das demais fontes renováveis no nosso país. Quais são os desafios que precisam ser enfrentados, as possibilidades, quais são os avanços ou os seus retrocessos? E toda esta pauta, ela envolve questões de marco regulatório, envolve questões de desenvolvimento da cadeia produtiva, envolve a compreensão dos serviços ancilares que surgem a partir da geração distribuída, fundamentalmente pensar sobre a política nacional que nós temos, da forma como o nosso sistema integrado nacional opera e, ao mesmo tempo, defendermos, né, a necessidade de pensar e agir em defesa da justiça energética do nosso país. Então, existe uma pauta muito emblemática que envolve a geração distribuída no nosso país, com interesses variados, mas, ao mesmo tempo, com uma urgência de convergir para um pensamento e uma ação sistêmica que promova a justiça energética no país. Bom, nos próximos minutos, eu vou apresentar para vocês o que eu tenho estudado e o que eu tenho defendido dentro de uma abordagem interdisciplinar e intersetorial para a formulação de políticas públicas. Primeiro, levar em consideração quem são os atores que precisam fazer parte do contexto de formulação de políticas públicas e reconhecer que a intersetorialidade entre governos, empresas, sociedade civil organizada, academia, centros de ensino, pesquisa e inovação é fundamental para que esses atores integrem um ciclo de elaboração de política pública, olhando quais são as variáveis que contribuem para o desenvolvimento desse processo, desde a identificação do problema, a formulação de uma agenda positiva, a formulação de alternativas, onde se toma decisão, implementa, avalia, faz a extinção dessa política ou a reavaliação para uma nova ação. Nesse sentido, eu trago aqui também algumas reflexões e contribuições de como que os estados e municípios podem se organizar para essa formulação a partir de 5 passos que são bem básicos. O que é a formulação de uma política pública? Como que essa política pública ela precisa organizar a sua abordagem conceitual e metodológica, integrando os atores?
Algumas recomendações aos formuladores de políticas públicas, a aplicação da metodologia da ação interdisciplinar, onde os saberes que integram a execução para o desenvolvimento da cadeia de valor do setor energético precisa ser levado em consideração, e a aplicação da metodologia da ação interdisciplinar, conhecida como a MAI, que envolve o planejamento do ciclo de políticas públicas. Esses passos para a elaboração de políticas públicas, ele pode ser melhor discorrido e formulado, né, conjuntamente no contexto de estados e municípios. E eu cito aqui o Programa Goiás Solar como um programa de sucesso que foi trabalhado esses passos, e hoje nós temos o estado de Goiás numa posição bastante favorável na geração de energia renovável. Bom, nesse mesmo contexto, eu trago aqui a relevância das alianças estratégicas na etapa de formulação da política, levando em consideração os atores já citados anteriormente, a relevância da infraestrutura, dos recursos, do marco legal de sustentação para a formulação dessa política e as fontes renováveis em potencial dentro dos seus estados e municípios. Bom, esta concepção, conhecida como a interdisciplinaridade aplicada ao contexto das políticas públicas, pode ser trabalhado tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal. O mais importante de tudo é não esquecer de construir a integração e a intersetorialidade entre os atores, respeitando os limites, né, existentes dentro do marco regulatório, que pode ser promovido como avanços neste processo e principalmente valorizando o potencial energético do estado, do município, aonde se propõe a formulação dessa política pública. Outro aspecto muito importante que eu achei que vale a pena destacar aqui é que hoje nós já temos no nosso país alguns exemplos de programas estaduais e municipais que podem ser investigados, né, que podem ser identificados com exemplos a serem seguidos. Nós identificamos, então, o Programa Municipal Palma Solar, que tem uma boa referência, a Política de Expansão de Empreendimentos do Estado do Ceará, que dialoga muito com o setor produtivo, sobretudo a indústria, né, e o agronegócio, o Programa Estadual Piauí Solar, o Programa Estadual Goiás Solar, que traz no seu primeiro fluxo de desenvolvimento o potencial da cadeia solar fotovoltaica, mas é uma política estadual voltada para as fontes renováveis, e nesse âmbito tem sido feita uma ampla discussão no estado de Goiás, junto com a Federação da Indústria, para a promoção do Programa Goiás Energia Verde, também no contexto das políticas renováveis. Tem um destaque também para a Política de Desenvolvimento Regional do Norte de Minas Gerais, do Vale do Jequitinhonha, uma experiência muito interessante que vale a pena ser investigado, e o Programa Estadual Bahia Solar, dentre outros também que podem ser reconhecidos aí com a sua relevância. Bom, assim eu encerro a minha fala e fico à disposição para qualquer pergunta que tenha na sequência. Peço desculpas por falar assim tão rapidamente, temos que respeitar um tempo aqui, e o que eu procurei foi, em linha geral, apresentar para vocês quais são os elementos fundantes para a formulação de uma política pública e alguns passos elementares de como organizar esse ciclo para a elaboração de uma política pública. Muito obrigada. Agradecemos à senhora Danúzia Arantes da Capacitar por sua apresentação.